Bom dia, turma! Hoje iremos dar continuidade a mais um conteúdo, da nossa disciplina de matemática. Espero que todos estejam bem, Pra gente fazer uma boa aula, não é isso? Então, hoje a gente tem como conteúdo multiplicação e as propriedades da multiplicação, certo? A primeira imagem diz: o que é multiplicar? Significado de multiplicar. Matemática. Fazer uma multiplicação aumenta o número, a quantidade, a intensidade, produzir seres semelhantes a si mesmo. Reproduzir-se. Então, gente, multiplicar é fazer o aumento de um número, certo? Ou uma quantidade, por exemplo, 2 vezes 2, 4. Não é isso? Então, isso é produzir um ser semelhante a si mesmo, ok? Qual a origem da multiplicação? A multiplicação foi representada pela letra X pela primeira vez no ano de 1631. Esse foi substituído por outros em virtude da confusão que causava com as variáveis x das funções. O ponto para indicar multiplicação foi introduzido por Leibniz no ano de 1698. Gente? Então, essa foi a origem da multiplicação, certo? Que foi representada pela letra X, E o símbolo que a gente conhece na multiplicação hoje é o X, E o pontinho também, tem um pontinho na multiplicação, certo? Qual é o símbolo da multiplicação? O sinal de multiplicação é um símbolo matemático empregado para representar um produto. O símbolo é semelhante à letra maiúscula X, com a qual podemos ser confundida em determinadas situações, mas é normalmente traçada de maneira mais simétrica e tem diferentes usos. Certo? Então, gente, o sinal da multiplicação, como eu falei anteriormente, é o X, E também pode ser usado um ponto, aquele pontinho, na multiplicação, mas o mais utilizado sempre foi o X, Que a gente usa bastante é o X na multiplicação. Nessa outra imagem, gente, a gente vai ver como se faz conta de multiplicação de dois números. Como faz conta de multiplicação com dois números? Escreva os números de dois dígitos um sobre o outro. Multiplique o número que está nas casas das unidades da linha inferior pela que está na mesma casa da linha superior. Multiplique o número na casa das unidades da linha inferior pelo número da casa de dezenas da linha superior. Então, gente, quando a gente vai multiplicar 22 vezes 22, primeiramente a gente vai multiplicar da unidade, certo? E depois os da dezena. É isso como explica aqui na imagem, Então, a gente vai multiplicar 22 vezes 22. Primeiro a gente vai multiplicar a casa da unidade, segundo a casa da dezena, certo? Quais são as propriedades da multiplicação? As propriedades da multiplicação de números inteiros são comutativa, associativa, elemento neutro e distributivo. Lembrando, gente, que é as propriedades da multiplicação de números naturais, certo? Que ficou inteiros aqui, mas é de números naturais, ok? Quais são elas? São comutativa, associativa, elemento neutro e distributiva. Então, essas são as 4 propriedades da adição que nós iremos utilizar, certo? Gente, para complementar sobre a multiplicação,
Na multiplicação de números naturais, os termos numéricos sempre serão números positivos. Observe que na adição, o número 2 foi repetido 4 vezes. Já na multiplicação, o termo numérico 2 foi multiplicando por 4, que é a quantidade de repetições que o número 2 deve ser na soma. Não é isso? Então, esse é complemento sobre a multiplicação, né? Que é um termo usado sempre, os numéricos sempre serão positivos, né? E na multiplicação, o termo numérico que foi multiplicado por 4, que é a quantidade de repetições que o 2 teve na soma, certo? Isso é só um exemplo, tá bom, gente? Para começar, a gente vai ver propriedade comutativa, certo? A propriedade comutativa é uma regra matemática que determina que a ordem em que multiplicamos os números não altera o produto. Então, gente, a comutativa, como a gente pode ver na imagem, ela determina a ordem em que multiplicamos os números e não altera o produto, certo? Qual é a propriedade associativa? A propriedade associativa é uma regra matemática que determina a ordem em que os fatores estão agrupados em uma multiplicação, não muda o produto. Certo, gente? Então, na associativa, a gente já pode ver que determina a ordem em que os fatores estão agrupados em uma multiplicação. Não muda que não irá mudar o produto, certo? O que é um elemento neutro? Em uma matemática, um elemento neutro ou identidade é qualquer elemento cuja utilização numa operação binária bem definida não causa alteração. Identidade no outro elemento, com o qual entre a operação, por essa razão simples, justifica a sua neutralidade operacional. Então, gente, elemento neutro é um número cuja a utilização numa operação definida não causa alteração, certo? Tipo, 2 vezes 2, 2. Então, qual vai ser o elemento neutro? 1, né? O que é propriedade do elemento neutro da multiplicação? Em uma multiplicação, o número 1 não altera o resultado. Ele é o neutro. Um número multiplicado por 1 é igual ao seu oposto. Por menos 1 é igual ao seu oposto. Então, gente, como eu falei anteriormente, que 2 vezes 1 é 2. Então, qual vai ser o elemento neutro? 1. Tá aqui a resposta para vocês. Em uma multiplicação, o número 1 não altera o resultado. Ele é neutro. Certo? Gente, nessas imagens, que eu vou trazer as imagens para vocês, essas propriedade comutativa, nessa imagem a gente vai ver agora com os exemplos. Na multiplicação, podemos trocar a ordem dos fatores, que o produto não se altera. 1,4 vezes 5 igual a 5 vezes 1,4. A gente trocou a ordem dos fatores, mas sempre irá ser o mesmo resultado, certo, gente? Aqui é só exemplos, ok? Propriedade associativa. Numa multiplicação, podemos associar fatores de forma diferente que o produto não se altera, certo? Então, 1,2 vezes 5 vezes 3 igual a 1,2 vezes 5 vezes 3, certo? Então, aqui a gente vê que trocamos a ordem dos fatores, certo? De forma diferente que o produto não se altera. Tá bom, gente? Propriedades da multiplicação. Existência do elemento neutro na multiplicação. Ó, gente, como eu falei anteriormente, sobre o exemplo que eu citei,
2 vezes 1. Justamente aqui, 48 vezes 1 igual a 1 vezes 48, que é igual a 48. Por que isso, Maria? Por quê? Elemento neutro. Se você multiplicar qualquer número por 1, vai ser o número que você multiplicou por 1. Porque o 1 não altera o produto, pois ele é o número neutro. Ele vai ser o elemento neutro, 1, certo? Eu citei 2 vezes 1, 2. Aqui, 48 vezes 1 igual a 1 vezes 48, que dá igual a 48. Então, se eu multiplicar 48 vezes 1, 48. Ou 1 vezes 48 vai dar 48. Né? Como a gente pode ver na imagem, que ele trocou só a ordem dos fatores, né? Porque ele multiplicou primeiro 48 vezes 1 e na segunda parte 1 vezes 48, que dá sempre o mesmo resultado, que é 48, certo? O elemento neutro da multiplicação, aqui a gente vê que o elemento neutro será o 1, né? Existência do elemento absolvente da multiplicação. O zero é o elemento absolvente da multiplicação. Essa parte, gente, não vou explicar porque a gente vai estudar bastante só a existência do elemento neutro na multiplicação, certo? Mas também dá pra gente perceber que na existência do elemento absolvente da multiplicação, 48 vezes 0 ou 0 vezes 48 vai dar sempre 0. Por quê? Todo número multiplicado a 0 é 0, certo? Trouxe essa outra imagem para explicar bastante, mas melhor para vocês, que aqui é a parte que a gente vai fazer nossa atividade, ok? Propriedade comutativa. 5 vezes 3 igual a 15, ou 3 vezes 5 igual a 15. 10 vezes 3 igual a 30, ou 3 vezes 10 igual a 30. Então, gente, essa é a propriedade comutativa, né? Como a gente pode trocar as ordens das parcelas, mas não altera o produto. Então, a gente pode ver que 5 vezes 3, 15, ou 3 vezes 5, 15, né? Propriedade do elemento neutro da multiplicação. Exemplos. 1 vezes 5 igual a 5. 7 vezes 1, 7. 12 vezes 1, 12. Por que isso? Porque o 1 é o elemento neutro. Certo? Propriedade distributiva. 5, que a gente pode ver que a distributiva a gente pode distribuir valores, né? 5 vezes, aí 12 mais 25 no parênteses, igual a 5. 5 vezes 12 mais 5 vezes 25. Então, aqui a gente distribuiu um valor para eles, né? Não distribuiu valores, gente. Não é bem distribuir valores. O que a gente foi feito aqui? A gente pode observar que na primeira parcela, o parênteses tem 12 mais 25. Já na segunda parcela, o 12 saiu do parênteses, certo? Propriedade do elemento nulo. Em toda multiplicação que tem o zero como um dos fatores, o produto é zero. Por exemplo, 6 vezes 0, 0. E 0 vezes 4, 0. Propriedade associativa. 6 mais 15 vezes 15 dá 90, né? Vezes 20 igual a 6. 6 vezes 15 vezes 20 entre parênteses, né? No exemplo, e 90 vezes 20 igual a 6 vezes 300. 1.800. Certo, gente? Então, gente, esse foi o vídeo da nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido, né? Se não tiverem entendido, me perguntem que eu irei tirar todas as dúvidas, ok? Então, tenham um bom dia e uma boa aula.